Oi, tudo bem? Bom, Gabrielzito? Oi, Edson. Tudo bom, Cal? Oi, Gabi. Tudo bem com vocês? Olha os cabelos da prof. Hoje tá brabo, né, gente? Nesse calorão, pelo amor de Deus. Tudo bem, galera? Oi, Bruno. Que calor! Santo Deus, eu tô derretendo. Tô derretendo. Vocês estão bem? Todo mundo tá me ouvindo? A Cal não tá me ouvindo. Recarregue, Cal. Deu uma recarregada. Oi, Elô, tudo bem? Tudo bom, lindinha? Como é que você tá? Oi, Livita. Tudo bem? Como que vocês estão? Eu tô cansada, Elô. Tô cansadinha hoje. Tô com muito calor, eu não gosto de calor. Ai, eu não gosto de calor, Elô do céu. Ui, credo. Não suporto calor. Não suporto calor. Eu passo, sabe quando você fica moadinha? Porque eu fico, nossa, eu passo muito mal no calor. Eu já sou meio desatenciosa, assim, né? Meio ligada no 220. Ai, gente, eu tenho déficit de atenção. Se eu fosse novinha, eu tava na sala de recursos, certeza, certeza. E daí, hoje eu fechei as notas de vocês, eu revisei, mas eu sempre reviso umas 3 vezes, né? Hoje eu revisei 4, porque eu falei, Jesus, hoje eu não tô podendo. Eu não suporto o calor. Eu fico mal, mal. Então, né, Lívia, eu já tenho déficit de atenção, né? Daí, com o calor, ferrou, amigo do céu. Revisei nota arada do povo. Teve gente que nem com Jesus na causa. Nem com Jesus na causa. Oi, Dé, tudo bem, meu amor? Como é que você tá? Tudo certinho, meu anjo? Ai, só sei, gente, que olha, nem gente, nem com ajuda, vai. Nem assim. Mas vamos lá, né, amores, que estamos aqui para estudar. Mas eu não gosto de calor. Né, Dezinha, tudo bem falando pro povo, né, que eu não suporto o calor, que eu fico muito mal no calor. Muito mal. Eu fico bem assim, sabe, gente? Assim, fisicamente mesmo, meio lenta. Isso que eu sou ligadona no 340, né? Mas eu fico. Ui, ficou mal. Hoje eu tô carregadinha. Aí ontem eu fui para Castro, porque vai ter comemoração no Dia das Crianças. Fazer os kits das crianças, né? Fui fazer essa caridade. Gente do céu, quase morri naquela cidade, aquele calor. Ui, credo. Tô me recuperando, tô velha, não tô podendo. Né, Edson? Depois de uma certa idade a gente fica velha, não pode fazer essas coisas mais. Então vamos lá, meus amores. Então vamos continuar, tá bom? A gente parou em lipídios e nos esfingolipídios, mas eu vou dar uma retomadinha para a gente reiniciar, tá bom? Então, hoje a gente tem planejado compostos orgânicos, vamos passar por ácidos nucleicos, vamos passar por vitaminas, vamos passar por proteínas. Proteínas, acredito que junto com ácidos nucleicos e lipídios, que a gente já viu semana passada, são os mais pedidos, tá bom? E ontem eu estava pesquisando, eu sigo uma galera da bio, né? E que fala de questão do Enem, sempre eu sigo esse povo aí. Achei uma questão da micélia que caiu no Enem. Então, vamos ficar ligadão aí. Então, vamos lá? Então, vou compartilhar a tela com vocês. Boa noite a todos. Todo mundo tá me ouvindo, Cauane? Deu certo, amor? Às vezes precisa recarregar mesmo. Às vezes dá uns tique nervoso aí. Mas não tem problema. Você recarrega, daí a gente volta. Fique sus, tá bom? Todo mundo tá vendo, amor? Está tranquilo aí para vocês? Só fale para a prof se estão me ouvindo e estão vendo. Só me deem um ok para a gente seguir. A Dedé já vai ali vir. Obrigada. Então vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho, tá bom, gente? Só pra gente retomar, para não partir do vazio, assim. Então vamos lá, não gosto dessas coisas do vazio. Então vamos seguir. Então a gente finalizou, né? Paramos bem no finalzinho, desculpa, não finalizou. Paramos ali no finalzinho sobre lipídios. Então, lipídios, né, é uma molécula orgânica. Então, tem o chon aí aderido, carbono, hidrogênio
oxigênio, tá? E elas são apolares, então elas não têm afinidade nenhuma com a água, que é polar, só para a gente relembrar, mas são solúveis em álcool, em éster, né? Tem que tomar bastante cuidado aí, porque esses solventes orgânicos, o clorofórmio também, tá? Então eles são solúveis, são formados por ácidos graxos e mais álcool, e quem que liga esses ácidos graxos mais o álcool? Síntese por desidratação. Então, vamos relembrar lá da semana passada que síntese por desidratação, amores, é quando libera a água. Ocorre a ligação, liberou uma molequinha de água, tá bom? Hidrólise é quebra pela água, é diferente. Então, esses ácidos graxos e esse álcool são ligados por síntese de desidratação. Então, fiquem atentos aqui. Olha o patati patatá que eu falei semana passada, lá eu não tinha mostrado para vocês, né, que era o achacar do patati patatá. Então, esse é o fosfolipídios. Tranquilo? Aqui a professora pôs o triglicerídeo, que pode ser uma molécula orgânica lipídica que pode perguntar para vocês, né? Devido a comer gordura demais, excesso de gordura. Então, ele é um álcool e 3 ácidos graxos, tá? Só uma maneira aí da gente relembrar a química um pouquinho, caso peçam, tá bom? Então, a gente vai fechando. Vimos as funções, a maioria delas, né? Armazenar energia, isolante térmico, membranas celulares, fotossíntese, hipermeabilizantes, vitaminas, precursor, né, de vitaminas e hormônios. Principalmente vitamina D, né, o calciferol. Então, não esquece lá para a prof, tá bom? Hormônios como testosterona, né, progesterona. Então, calciferol é a vitamina D. Então, ele é precursor aí nessa absorção de cálcio, tá bom? Então, a gente já tinha falado disso, né? Classificação, a gente viu os simples, os glicerídeos, as ceras e os esteroides, né? E também os complexos, que são os conjugados, que tem mais de uma molécula junto. Qual que são os principais? Fosfolipídios, óbvio, e os glicolipídios, tá bom? Glicoproteínas, tá? A gente já vai ver, principalmente lá quando a gente for ver bactérias, tá? Então, a parede ali da bactéria tem essa composição. Cuidado do colesterol, hiper importante, tá? Então, vamos relembrar aqui. Então, os glicídios são as gorduras e óleos. Nossa célula maravilhosa, né, meninas? Que a gente deve amar essa porcariazinha dos adipócitos, mas eu acho eles uma gracinha. Que é a nossa reserva de gordura, né? E nosso isolante térmico, mais os nossos pneuzinhos também estão aqui, então não podemos esquecer que é a célula responsável por armazenar gordura no nosso tecido adiposo, tá? Então, tecido adiposo, adipócitos. Então, vejam que quase 80, 90% da célula é uma bolsa de gordura, tudo bem? E todas as suas organelas ficam na periferia. Então, às vezes, gente, pode vir em prova contextualizando, como assim a professora não cansa de falar, eu sempre repito para vocês, às vezes não vem cobrando, geralmente, né, não vem aquilo, mas pode vir no 01, 02, aquilo que eu já falei para vocês, né? Ai, as organelas dentro de adipócitos ficam no centro ou são periféricas? Então, vocês sabem que são periféricas. Pode vir uma questão desse tipo celular, os diferentes tipos celulares, como a hemácia, que não tem núcleo, é anucleada, podem impedir os adipócitos, que também é uma forma diferente da célula normal, né? Normal que a gente costuma ver em desenhos aí. Perfeito? Então, aqui os triglicerídeos é esse armazenamento de gordura que nós temos aqui nos adipócitos. Aí a prof, né, contou para vocês, a gente falou bem certinho, né, sobre a gordura boa e a gordura ruim, né? Sempre quando a gente fala de origem animal, é uma gordura mais saudável, porque ela não tem dupla ligação, ela é saturada, né? Enquanto os óleos têm dupla, então são insaturados, é mais complicado a digestão. E para transformar essa gordura, né? Óleo em gordura, eles fazem a hidrogenada, gordura hidrogenada, que é colocado hidrogênio. Que daí a prof também falou para vocês na composição do hidrogênio, dessa gordura hidrogenada. Que na posição cis, tranquilo,
porém na posição trans, um hidrogênio para cima e outro para baixo, deu ruim, tá? Para o nosso organismo absorver, degradar isso e transformar em energia, deu ruim, não é boa, tá bom? Então, muita atenção aí quando a gente fala, tá? Aí a prof trouxe para vocês ali um organograma, né? Falando das gorduras e seus contrapontos. Daí, quando a prof passar a aula, vocês retomam bem bonitinho. Fosfolipídios, né? A nossa estrutura anfifílica ou anfipática. E foi isso que veio na questão do Enem. Veio a micélia, que é essa composição diferenciada dos fosfolipídios, que eles se unem, né, devido a essa organização de molécula de água em volta. Então, eles têm essa característica arredondada, onde fica o lipídio para dentro e o fosfato para fora, porque ele tem a afinidade com a água, enquanto o lipídio não tem afinidade com a água, o que a gente chama de hidrofílica e hidrofóbica, e forma essa estrutura de micélia. E a questão do Enem era bem assim, vinha a foto da micélia, eu acho que eu cobrei no primeiro ano isso ainda, no trabalho do primeiro ano do ensino médio, lá com vocês. Eu coloquei uma questão dessa, do Enem mesmo. Qual era essa estrutura? Como que a gente chamava? Polar, apolar, anfifílica, né? E daí a gente escolhia anfifílica ou anfipática, que é essa estrutura onde uma parte é amiga da água hidrofílica e a outra parte hidrofóbica não gosta da água. Então, uma questão bem simples, mas que derrubou a galera devido à micélia, devido à composição diferente. Em vez de eles trazerem a membrana celular, que todo mundo, né, tá acostumado, anfifílica, anfipática, é verdade, a membrana, passar água em cima. Não, eles trouxeram em micélia, mas que tem a mesma explicação, tá? Então, por isso que a gente prepara vocês. Vai apareceu fosfolipídios, anfifílica, anfipática, tá? Ou anfipática, um dos dois, são similares os nomes, porque tem essa característica, parte afinidade, parte hidrofóbica, não gosta. Aí nós falamos aqui do colesterol, hiper importante, né? Um dos esteroides aí super importante, fora os hormônios que a gente falou, cortisol, aldosterona, progesterona, testosterona, que são os hormônios das características secundárias. Aí a prof falou para vocês, né, que esse colesterol dá estabilidade para a membrana, né, vai fazer com que a produção do calciferol, que é a vitamina D, sais biliares, contei para vocês que eu não tenho vesícula, acho que a gente terminou mais ou menos aí, né, o finalzinho, que eu não tenho vesícula, que eu tive pedrinha, e daí lembrei de vocês essa semana, que não sei o que eu fui comer, semana passada, logo depois que eu dei aula para vocês. Lembrei de vocês, falei, viu? Ainda bem que eu veio bem isso que eu falei. Não sei o que uma gordurinha a mais que eu comi e não foi mesmo. Daí tem que tomar remédio para que essa gordura seja digerida. Eu tenho esse probleminha devido a não ter a vesícula biliar e a bile armazenada para ajudar. Só me lembrem uma coisa. Eu falei para vocês que só os animais têm colesterol, então anota aí, tá bom? Se eu falei, tranquilo, mas se eu não falei, tô falando lá. Porque às vezes a gente vai falando as coisinhas e eu sempre anoto aquilo que eu preciso falar. Então vamos lá. O colesterol só é presente nos animais, por favor, tá bom? Anota isso e deixa lá bem bonitinho para prof. Nas plantas a gente chama de ergosterol. Então anota lá. Para os animais, colesterol, para as plantas, ergosterol. Não tem colesterol nos vegetais, perfeito? Então, deixa lá bem anotadinho. Falamos do diabinho, né? Do HDL e do LDL, que não tem nada a ver, coitadinho. Ficam lá falando mal do LDL, a prof explicou para vocês que, na verdade, é uma maneira cultural de se falar, mas que o culpado é você, não é o LDL, é você que come demais, e eles não vencem, né, em levar para o fígado esse colesterol para ser metabolizado. Muito colesterol, né, vai entupir as veias aí. Outra coisinha que a professora queria falar para vocês. Cuidado aqui com o LDL e o HDL. Eles podem falar, né, de ser baixa densidade e alta densidade. Então, marquem ali, tá bom? Então, quando a gente fala LDL, alta densidade, e HDL, baixa densidade. Tá? Eles podem pedir para vocês como lipossolúveis, lipídios de alta ou baixa densidade, lipoproteínas de baixa e alta densidade.
Então, anotem aí bem bonitinho. O HDL HDL é alta densidade e LDL baixa densidade. Tranquilo? Então vamos lá. Aí se eu como demais e meu colesterol, né, meus carregadores ali, meus carregadores não vencem, o HDL e o LDL, que são os meus carregadores, não vou ter o que a gente chama de aterosclerose, que é o entupimento. Essa foto é muito massa, né, gente? Dá para ver muito certinho lá. E vou ter problemas, né? Então a gente retomou para não ficar, né? O que o professor estava falando, bem rapidinho. Caso tiver dúvida, é só me perguntar no final. Então a gente parou aqui. A gente parou nos carotenoides, né? Dos lipídios também. Super importante, principalmente, anota lá para a professora, o beta-caroteno, tudo bem? Presente ali, que vai transformar em vitamina A, super importante para a vista, tá? Para os olhos. Então, a gente já vai ver a vitamina A mais em seguida. Então, coloque lá para a professora. Como carotenoides, o beta-caroteno, né? Que vai transformar-se em vitamina A. Precursor da vitamina A, é melhor a gente dizer assim, fica mais bonitinho. E se cobrarem, vocês sabem o que é. Sempre precursor é o que vai, né, vai ajudar a originar, vai se basear, tá? Na origem. Então, o carotenoide, o beta-caroteno, por favor, aí, que vai dar origem para nós, né, precursor da vitamina A, tá bom? Da fotossíntese também. Então, a fotossíntese não tem só a clorofila, tem outros pigmentos, tá? As xantofilas, né? A gente vai falar em plastos, quando nós vamos falar de citologia, daí a professora vai designar bem certinho eles para vocês. Então, a fotossíntese, nós também temos aí a participação dos carotenoides, que podem ser, né, laranjas, avermelhados, xantofilas, clorofilas, né? E os pigmentos acessórios que dependem daí da cor. Como tem os plastos que são, né, incolores também. Então, tem uns que têm cor, outros não têm cor, mas participam também disso. Esfingolipídios não costumam falar muito, mas esse é meu medo, porque o que fala muito já está todo mundo saturado. Então a gente vai deixar aqui. Porque ele é o isolante térmico, e sabe aonde que ele está, meu amor, meus queridos? Na bainha de mielina. Então, falou em isolante térmico, isolante elétrico, perdão, no sistema nervoso, é a bainha de mielina que eu tô falando. E é lá que está o esfingolipídios. Então, ele participa da estrutura da bainha de mielina, ajudando, então, como isolante elétrico nessa passagem, na transmissão dos impulsos elétricos, tá bom? Essa é a estrutura química dele, tudo bem? Importante aí da membrana dos neurônios, tá? Da bainha de mielina especificamente. Cerídeos, as ceras hipermeabilizantes, muito legal isso, e muito cuidado também agora aqui com a prof, por favor. Cuidado, tá? Quando eu falo de favo, eu tenho que tomar cuidado por causa da cera, né? Que é um lipídio, mas o mel é um açúcar. Então, muito cuidado aí quando a gente falar disso, tá? O mel é um açúcar. Então, quando eu falar da cera, né? O favo, eu tô falando dos cerídeos, tá certinho daí. E outra participação das ceras são nas frutas. Quando vocês olham aquelas maçãs argentinas, principalmente, né? Que o povo vai ilustrando para pôr lá na gôndola do mercado para ficar lindo, brilhante. Não deveria, porque ela hipermeabiliza, né? A fruta não perde água, não vai aí deixar aquela fruta. Geralmente maçã argentina não é aguada, é porosa, cheia a palavra, né? Ela se desfaz, ela é farelenta. E retirando aquela cera, piora ainda a situação. Então, a cera é importante, né? Impermeabilizante, para que não perca e também não absorva água, né? Além da conta aí nessas frutas. Então, o exemplo principal que a gente tem é ilustrar a tal da maçã argentina no mercado. Porque, na verdade, ela é assim, opaquinha. Mas o povo lustra para você comprar a mais brilhante. Na verdade, nem a mais suculenta. A mais suculenta é aquela que não é brilhante, que a casquinha é toda manchadinha e que tem gosto de maçã mesmo. Ou a maçã verde até, né? A maçã verde é bem gostosa e não precisa. E o povo, na verdade, meu Deus, né? Fica lá para ficar bem bonita, mas não tem nada a ver, tá bom? Então, cuidado aí.
Então, o mel é açúcar. O favo que a gente está falando da cera, tá? Não vão se confundir caso eu pergunte para vocês. E para a gente finalizar lipídios, o meu trauma da bioquímica da universidade, a baleia cachalote. Ô praga que eu tinha uma professora de bioquímica que só pedia baleia cachalote. A bicha não tinha outra questão na prova, gente. E eu não gosto de decorar as coisas. Da mesma maneira que eu explico para vocês as coisas, os significados, é assim que eu gosto que explique para mim. Então, eu não gosto de decoreba. Igual a professora fala para vocês, né? Anfifílico, o que é o anf na biologia? Quando tem dois. Então, sempre que aparecer dois, lembrem, duas partes, dois jeitos diferentes, dois ciclos de vida. Então, por isso que a professora ensina vocês a saber o significado das palavras, porque essa mulher fazia o povo decorar livro da baleia cachalote. E não adiantou, porque eu fiz 3 vezes a bioquímica, e a última que eu fiz não foi com ela. Então, daí que a gente aprendeu definitivamente. Então, vamos lá entender. O que podem perguntar para vocês? Por que eu achei interessante colocar? Até na nossa primeira aula lá do início do ano não tinha esse slide. Porque eu vi uma questão de vestibular e eu achei interessantíssimo essa associação com as baleias cachalotes. Porque é uma associação diferente, pouquíssimo cobrada, e estamos falando aí numa transição, né, de biomas, uma perca de biomas, né, uma perca de espécies com tantas catástrofes, e vai que resolvem atrelar isso, vocês estão show de bola preparado. Então vamos entender. O que essa espécie de cetáceo, né, aí nos explica, nos vem diferenciar. Meus amores, quase 90% do corpo é a cabeça, tá? E é na cabeça que eu tenho o que a gente chama de esparmacete, ou como se fosse um capacete. Mas está errado essa denominação espermacete, porque esperma vem, né, das angiospermas, gimnospermas, vem de alimento, né, de semente. Então não tem nada a ver. Mas esse foi dado há muitos anos, essa denominação, e não se mudou, não acharam necessário mudar. Embora a nomenclatura, né, a nomenclatura esteja errada se a gente for entender o nome. Mas vocês estão sabendo que é assim e dessa maneira que hoje a gente reconhece tranquilamente. Então, o que esse esparmacete, esse capacete gigante que elas têm na cabeça? É formado por lipídios. E é o que garante esse animal gigantesco a flutuar, a flutuação desse animal. Então, na verdade, esse lipídio vai ser igual nos peixes. Você lembra que no ano passado que a gente conversou sobre os peixes cartilaginosos, os tubarões, que a prof ensinou vocês que a gordura do fígado que permite a flutuabilidade, e na verdade era o óleo do fígado, um lipídio também. E eles não tinham bexiga natatória, mas era a quantidade do óleo do fígado que determinava a flutuabilidade. Nas cachalotes é a mesma coisa. Então, o que acontece? Quando elas sobem, né, para verificar, né, fazer até a sua localização, ou por causa de uma caça, né, ou por questão de nadar, enfim, o que acontece? Elas vão ter esse lipídio líquido, bem mais líquido, né? Mas quando elas descem, né, em profundezas e com isso a temperatura vai diminuindo, o que vai acontecer? Esse lipídio se torna sólido. Então, essa diferenciação na viscosidade do lipídio garante para ela a flutuabilidade. Então, depende, tem relação com a temperatura, né, da água e principalmente com a consistência, essa viscosidade que vai garantir essa flutuabilidade. Ela estar na superfície ou ela afundar aí. Tudo bem? Então é muito interessante, mas quase 80, 90 aí, né, por cento do corpo é a cabeça. E na cabeça está o espermacete, que é composto, na sua maioria, né, composto o espermacete da maioria da cabeça de lipídios. Então é muito interessante essa relação. Então ela, claro que ela tem que vir na superfície também para fazer essas trocas gasosas, respirar, isso garante a flutuabilidade do animal. Muito interessante. E eu, nossa, fiz 3 vezes a bioquímica por causa da baleia cachalote, que a mulher fazia a gente decorar. Me avisa aí da hora. É 8h05, né, Gabrielzinho? Não tô vendo você, mas eu vejo. Peraí. Cadê o Gabrielzinho?
É, Gabriel, tô certa? Sim, é 8h05, né? Professora Vi, 8h10, ó. Tô querendo roubar 5 de vocês. Entenderam a baleia cachalote? Gente, a professora de vocês não entendia a baleia cachalote. A mulher mandava decorar o livro inteiro de bioquímica por causa da praga da baleia cachalote. Peguei uma raiva dessa baleia cachalote, nem conto pra vocês. Mas agora tá tudo sob controle nossa relação, tá bom? A gente voltou a se relacionar. Então vamos seguir lá. Ácidos nucleicos. Então, ácidos nucleicos também pode pedir para nós, né, nas provas aí, devido toda essa produção. Gente, tem que erguer o cabelo, tá demais de calor. Então, nessa produção das vacinas, né, que pega aí, tem macacos envolvidos, outros tem morcegos envolvidos, e tem rato desenvolvido, e assim vão pegando o DNA do vírus, né, que é o RNA dele, e vão colocando e tentando achar aí um mecanismo para. Nossa, eu tenho um videozinho, eu vou mandar para vocês depois. Eu vejo quem que tem ali, muito legal, da imunização do vírus. Bem bonitinho em 3D. Eu vou disponibilizar para vocês, bem legal, tá bom? De um laboratório americano que eu sigo. Muito 10. Então dá para vocês darem uma olhadinha. Então eu acredito que ácidos nucleicos cheguem fortes aí. Então vamos relembrar o que são eles, né? Então, eles controlam a atividade celular, pois já estão no núcleo, né? Manutenção da estrutura, o que é necessário produzir, não se esqueça da síntese proteica, onde ambos estão envolvidos, armazenamento e transmissão de informações, que é o gene, tá bom? Então, eu tenho o DNA e eu tenho pedaços de gene, que são os genes, aonde está a informação. É nesses genes que isso é importante para mim. Vou lembrar lá só um pouquinho. Na transcrição de proteínas que a gente vai ver, não se preocupem, quando a gente falar lá de síntese proteica. Nós temos os exons e os introns. Achava-se que essas partes que não tinham informações, que não eram transcritas, né? Elas eram jogadas fora, elas não tinham relevância. Hoje sabe-se que não, que elas são importantíssimas na estrutura da proteína, tá? Então, o gene no DNA é semelhante a isso. Tá lá a informação. Qual é a informação do meu corpo? Como que é a textura da minha pele, do meu cabelo, dos meus olhos? Eu sou alto, eu sou baixo, eu tenho anomalias, não tenho. Então, todas as informações genéticas estão no meu gene, tá? No meu genótipo, e que vão ser manifestadas através do fenótipo, que a gente já estudou em genética aí. Então, vamos lá. DNA, o nosso ácido desoxirribonucleico. RNA, o nosso ácido ribonucleico. Vamos retomar. Não esqueçam, lembra que nós falamos lá dos nossos monossacarídeos? Do açúcar, do carboidrato, dos glicídios? Olha aqui a pentose que a prof falou para vocês. Lembra que eu tinha pentose, 5 carbonos, lembram lá? E as hexoses, que era a glicose. Então, era importantíssimo guardar. Então, aqui eu tenho a pentose, tá? A ribose, um açúcar do RNA, e o açúcar do DNA vai ser a dexorribose. Tudo combina, gente. As palavrinhas combinam. Então, não precisa surtar. Nada a ver. Estamos tudo de boas. Tem o fosfato. Lembra do fosfato dos sais minerais? Regulação, participação em reações químicas, em compostos orgânicos, tá aqui ele. Olha o fosfato ali atrelado, formando a estrutura dos nossos ácidos nucleicos. E a base nitrogenada. Lembram delas, né? Que eu tinha aspire e aspura. A aspire já tinham perdido os anel. A aspura ainda estava intacta. Então, vamos relembrar lá. Então, eu tinha pro DNA, quais bases? Timina, adenina, A com T, C com G, citosina e guanina. Para o RNA, eu não tinha timina, eu tinha a uracila. Agora vamos fazer uma parada aqui para a gente ligar tudo que nós estamos conversando. Olha lá com a prof. Lembra que eu falei para vocês da teoria do mundo do RNA? A teoria de origem da vida? Lembra que nós conversamos sobre isso? Que eles deduziram, né, através de estudos, deduziu-se que o RNA surgiu primeiro porque a uracila é mais instável.
instável. E o RNA também. Porque qual que é a conformação? Vamos lá? 5 carbonos, 10 oxigênios, 10 hidrogênios e 5 oxigênios. Vamos de volta. 5 carbonos, o dobro de hidrogênio, 10, e 5 oxigênios. Lembra que a prof ensinou para vocês que sempre é o nome, né, do açúcar pente vem de 5 carbonos, o dobro de hidrogênio igual o número de oxigênio. Isso era para o RNA, que era o quê? Mais instável. Então, eles entenderam nos estudos do mundo do RNA o quê? Que quem veio primeiro veio mais instável, né? Não teve tanto tempo de preparação, não estava com todas as suas estruturas organizadas. E quem surge depois que eles acreditavam defender nessa teoria do mundo do RNA? O DNA. Por quê? Vamos relembrar lá com a prof. O RNA, ele perde um hidrogênio. Então, qual é a conformação dele? 5 carbonos, 10 hidrogênios e 4 oxigênios. Esse um oxigênio a menos dá a estabilidade que a molécula de DNA tem. Então, olha, gente, lá de ácido nucleico, passamos pelo açúcar, falamos do sal mineral e terminamos lá na nossa origem da vida no mundo do RNA. Tudo tem que estar ligadinho no cérebro de vocês. Não é fragmentado, é tudo juntinho. Nada pode ser separado. Por isso que a prof vai voltando aí com vocês. Se tiver uma dúvida, é só falar, beleza? Então, ó, tudo ligadinho. E, portanto, nós temos no RNA a uracila, fazendo par com a adenina, o azinho, A com U, e a citosina e a guanina continuam igual, sem problema nenhum aí. Aí eu tinha as puri e as piri. Vamos lá? Por que púricas, né? Ou purinas, pode ser chamada das duas maneiras. Puri, guarde puri. Já tem tanta coisa para vocês guardarem. Puri são as que têm 2 anéis na sua estrutura molecular. Então, ainda elas não usaram, elas ficaram lá guardadinhas, bem bonitinho. Não foram para balada, tá tudo certo com elas. Quem que são elas? Adenina e guanina. São as duas puris, tá? São as bonitinhas. Aí eu tenho as pirimídicas ou as pirimidinas. As piri, guarda as piri mesmo. Quem que são as piri? Aquelas que perderam o anel. Só vão ter um anel ali na sua estrutura molecular. Um anel aromático, até pode chamar assim, tá certo? O que vai acontecer, então? Vai ter o quê ali? Vai ter um anelzinho só. Quem são elas? As que sobraram. A timina, a citosina e a uracila, tá bom? Então, elas não vão ter essa conformação aí, né? Para ter os seus anéis guardadinhos e outros anéis já se perderam nessa vida, né? Agora, certinho aqui. Bem bonitinho. Então, já era, né, amor? Dançou, dançou. Foi lá pra balada, já era. Perderam os anelzinhos. Aí a prof mostrou aqui para vocês. Ligações de hidrogênio, não esqueçam, vamos lá relembrar. Entre as bases, eu tenho ligação de hidrogênio, antiga ponte de hidrogênio. Então, eu tenho duas para A e T no DNA, porque só liga ele, né? Porque o RNA é fita simples. E eu tenho tripla para citosina e guanina. Então, se perguntarem mais ou menos assim para vocês, e qual é as bases que têm uma estrutura mais estável, suas ligações são mais estáveis ou resistentes? Nós temos a citosina e a guanina, porque elas têm 3 ligações de hidrogênio aí. Outra coisa que a prof falou para vocês e vamos retomar. Cuidado, tá bom? Ó, as ligações de fosfodiéster, que ligam os fosfatos, eu ia falar o fosfato antes da ligação. Fosfodiéster liga o quê? Os fosfatos dessa cadeia dupla. Então, amores, muito cuidado, tá? Então, vamos lá de novo? Ligação entre as bases, ligação de hidrogênio, ligação entre os fosfatos, ligações fosfodiéster. Perfeito? Qualquer coisa me fala aí, eu repito para vocês. Aí eu descobri isso aqui, eu coloquei para vocês, para não esquecer. Aguinaldo Timóteo, o A com T, o Gabriel quer morrer comigo. Gal Costa, ó, Gabrielzinho.
né? G com C, mas não vai esquecer, vocês vão ver. Essa professora louca falando. Então, aqui a professora colocou para vocês, ó, a ligação entre os fosfato, fosfodiéster, perfeito? Mais ali anteriormente para vocês verem. E aqui a prof pôs um resuminho para vocês, tá bom? Então, esse resuminho é bem legal por causa da localização. Aonde que eu tenho DNA? Onde que eu posso encontrar? Cuidado com isso, cuidado, cuidado, cuidado. Porque antigamente, não, em provas mais antigas, mas a galera decorava. O que falava? Ai, só tem no núcleo, só tem no núcleo. Mas esqueciam de quem, gente? Da mitocôndria e do cloroplasto. Então, e vamos voltar lá também, agora vamos associar isso aqui, lá com as teorias de origem da vida endossimbiótica, que a mitocôndria e o cloroplasto tinham um DNA circular, dupla membrana. Por isso que achavam que eles tinham sido bactérias, né? Tinham entrado na célula e com isso carregaram a membrana da célula tendo membrana dupla. Então, muito cuidado, porque às vezes vem um texto lindo falando de DNA, compôs DNA, tem informação genética e tudo mais, e esquecem de dizer que a gente tem DNA onde também? Dentro da mitocôndria e do cloroplasto, perfeito? Então, não esquece lá. E o RNA, onde que a gente tem? No núcleo e no citoplasma, perfeito? Por que no citoplasma? Transcrição. Não vai esquecer. Ai, desculpa. Tradução, perdão, não transcrição, tradução. Então não esquece lá, transcrição tá lá no núcleo. Então a tradução vem para o citoplasma, tá bom? Então muito cuidado, que é o RNA mensageiro, que ele sai do núcleo, porque vocês sabem que o DNA não gosta de sair do núcleo, não vai sair. Então por isso que a transcrição faz lá no núcleo, perdão a professora ali, e a tradução vai fazer no citoplasma. Então, se perguntarem para vocês, temos RNA no citoplasma? Temos o RNA mensageiro, perfeito? Na hora da síntese proteica. Então, não esquece lá. Então, a gente fechando aí, a organização da dupla e da simples fita, perfeito? As bases bem bonitinhas, com as suas conformações moleculares. Temos tripla ligação, é a mesma coisa que o anel benzênico, né? Eu falei aromático ali, eu fiquei olhando, mas é a mesma coisa, né? Vocês que estão mais ligadinhos em terceiro, bem isso, né? 3 ligações duplas é a mesma coisa do anel. Corrijam eu, mas é isso, né? Eu lembro, acho que eu lembro. Perfeito? Vamos iniciar vitaminas, daí a gente já libero vocês ali para depois a gente voltar. Então, as vitaminas, amores, a prof deu uma incrementada na aula aqui, tá bom? Por quê? Por 2 coisas. Primeiro, porque podiam perguntar para vocês sobre as vitaminas devido que foi essa onda de vitamina que a galera tomando ao Covid, que foi a vitamina C, e que é hiper importante. Por favor, hiper importante vitamina C. Todos nós deveríamos tomar vitamina C diariamente. Agora tem uma vitamina C nova, principalmente meninas, tá, meninas? Principalmente vocês, por causa do cálcio, do ferro também. Por quê? Porque a gente, né, porque as meninas menstruam devido à menstruação, enfim, às vezes tem meninas que têm uma menstruação mais difícil, os piá não, né? Porque os piá, ó, Jesus, na outra vida, quando eu vim Darwin, vocês vão parir alguma coisa, ou vão cuidar dos filhos igual o cavalo marinho, porque alguma coisa vocês têm que fazer, por Jesus, né? Então, voltando à vitamina C, a vitamina C é super importante porque ela ajuda nessa captação aí do ferro, né? E também o sistema imunológico. Ela mantém um equilíbrio do sistema imunológico, tá? Ela mantém as nossas defesas tranquilinhas, saudáveis, porque ela é antioxidante, ela não deixa a célula oxidar. Então fica aí bem claro, a célula envelhecer e morrer. Tá? Então ela faz bem para a pele, ela faz bem para o sistema imunológico, ela faz bem aí na captação do sal mineral do ferro, que a gente falou e que eu falei para vocês na aula, primeira aula que a gente teve, né? Ou segunda. E daí nós também falamos, né, da anemia ferropriva ou ferrópita, cuidado, ferroprívica ou ferropiva, tá? Cuidado, porque pode estar atrelado isso. Complexo B, várias B.
B9, B2, B12, a B12 é que mais? Então, complexo B. Vitamina D, também importantíssimo, o calciferol, que a gente acabou de falar, olha lá o colesterol como precursor. Vitamina A, beta-caroteno, também acabamos de falar da visão, super importante aí nos componentes da visão. Vitamina E, essencial também, e vitamina K, quando a gente fala no precursor da prototombina, tá? Ai, credo! Prototrombina. Agora não vai sair. Prototrombina, saiu. Lá, precursor da coagulação. Então, cuidado aqui com a vitamina K. Vou fazer um alerta para vocês da prototrombina. Agora foi bonitinho, mas calma, vai. Então, são compostos orgânicos. Somos divididos em lipossolúveis. Vamos só finalizar aqui, pra gente não se atropelar. Eu quero falar rápido, virou a prototrombina. Agora saiu, viu, Livinha? Devagar vai. O déficit de atenção fica para trás. Lipossolúvel. Solúvel em o quê? Em lipídios, em gordura. Tudo bem? Então, cuidado aí. Hidrossolúveis são aquelas solúveis em água, tá? Então, cuidado com essa classificação aí. Quem que é hidrossolúvel? Guarda a hidrossolúvel que não precisa decorar a lipossolúvel. As duas, hidrossolúvel, a C e o complexo B. Todas as restantes são solúveis em lipídios, em gordura. Então, fica tranquilo aí. Tá quase na minha hora? Tá, né? Ou dá pra gente falar do complexo B aqui? Dá pra nós falar do complexo B. Então, vitaminas do complexo B. Os mais importantes: B1, B2, B9, B12, tá bom? Então, não pirem aí com as B. Fiquem tranquila lá. Junto com a vitamina C são as hidrossolúveis. Qual é a importância? Isso que a professora quer que vocês aí se atrelem, fiquem atentos. Então, movimentos intestinais, tá? Movimentos do intestino, aí, principalmente para não ter irritação, inflamação, ou até às vezes aquela síndrome do intestino irritado, então essenciais. Coordenação motora, tá? O nosso cerebelo. Funcionamento do DNA, olha que bacana, na estruturação certinha do DNA, no seu funcionamento, na duplicação e tudo mais. Então, a vitamina B também está aí. E faltou vitamina B. Faltou. Deu zica. Tomei, eu tenho falta de vitamina B. Eles geralmente falam falta do complexo B, né? Daí você compra um potinho assim, desse tamanho, com os comprimidos menorzinho. Complexo B. Beriberi, pelagra e a enencefalia, que é a mais complicada aqui. Por quê? A encefalia é quando o nenê não tem a formação do cérebro e ainda o cerebelo ali ele fica, né, numa má formação. Então, a professora sempre falou para vocês, A é negação. Encéfalo, tá? Então, o nosso cérebro aí. Então, a falta principalmente da B9, tá? Então, por isso que quando as mulheres estão grávidas, elas vão no ginecologista, pode saber. Primeiro remédio que vai sair de lá, no obstetra, vitamina B, complexo B, por causa da B12, que é o ácido fólico, que vai proporcionar, no início da gestação, a formação correta, tá? Do cérebro aí, do sistema nervoso do embrião, posteriormente do feto, tá bom? Não tendo esse problema da anencefalia. Professora, e como é que funciona isso para a gente finalizar? Pode abortar, tá? A lei permite a mãe que queira abortar, ou tem mães que esperam nascer. Daí nasceu, poucas horas depois já morre, né, gente? Não consegue sobreviver. Mas é um aborto legalizado, tá bom? Se você provar a anencefalia, sim um aborto legalizado. Então é bem importante, pode até cair numa questão de sociologia, tá? É uma questão mais aí sobre o aborto, legalização do aborto. No Brasil, os casos de anencefalia é permitido, né, por ação judicial. E fora o caso de estupros de menores, igual a gente teve aí no mês passado. Perfeito, meus amores, tranquilo? Deixa eu voltar a falar com vocês. Terminamos em cima da hora. E vocês dão risada de mim, né? Seu safado. Perfeito. Ai, obrigada, Dedé. Hoje a professora não estava muito boa. Desculpa ali, ó. Prototrombina. Agora saiu o livrezinho, ó. Que bonitinho. Tá bom? Mas deu tudo certo, então?
Tranquilinho? Obrigada, meus amores. Então a gente se vê daqui a pouquinho para terminar as vitaminas. A gente vou mostrar para vocês o beriberi para fechar a vitamina B e daí a gente fala das outras. Um beijo, obrigada pela companhia nessa primeira aula. A gente já se fala de novo. Fiquem bem, meus amores. Obrigada.